Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira, nossa reflexão está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Então, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. E eles dizem o seguinte: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Bom, meus queridos, mais um grande ensinamento, assim como toda a Bíblia, né? O nosso manual de vida, nosso livro de cabeceira. E hoje o ensinamento refere-se a andarmos, né, da mesma maneira que Jesus andou, obedecendo aos mandamentos de Deus, estando, né, conectados com Deus e andando da maneira como Jesus andou, como Jesus nos ensinou. Então, queridos, né, a importância, né, da gente permanecer em Deus, permanecer em Jesus, é a gente imitar, né, aos passos de Jesus e obedecer todos os mandamentos do nosso Pai Celestial. Então não tem como, né? Se a gente diz que a gente é de Deus, que a gente permanece em Deus, mas a gente vive diferentemente, então como diz aqui, nós somos mentirosos, né? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então é forte isso, né? É forte, mas é a verdade, né? Não é o José que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso, né? Então, se eu digo que eu conheço a Deus, que eu conheço Jesus, mas não obedeço aos mandamentos, então eu estou mentindo, eu não conheço, né? Eu estou mentindo. E não basta, né, dizer que conhece, tem que permanecer nele, ou seja, viver como Jesus viveu, obedecer aos mandamentos de Deus, ter temor a Deus, né? Temor, né? Quando eu digo temor, não é medo de Deus, mas é respeito, é saber, né, da grandeza de Deus, da bondade de Deus e saber também da ira de Deus, né? Então, jamais a gente deve obedecer a Deus, né? Só por medo, né? Eu tenho medo. Não, né? A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter sabedoria para saber que Deus é o nosso Pai, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, saber que Deus quer o meu bem, quer o seu bem, quer a nossa salvação, né? Então é viver de uma maneira que a gente obedeça aos seus mandamentos, que a gente conheça os seus mandamentos e que a gente, por gratidão a tudo que Deus já fez por nós e a tudo que Ele vai fazer ainda, uma gratidão futura, né? Porque sabemos que grandes coisas ainda Deus fará por todos nós. Então a gente vive por gratidão, não pelo aquilo que a gente vê, né? Mas pelo que a gente acredita, né? E sempre, 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 e se temos que imitar alguém, que a gente imite Jesus, que a gente imite o apóstolo Paulo, né, que andaram justamente, né, conectados com Deus, conectados com Jesus e levaram uma vida, né, que agradou muito a Deus, né? Paulo, então, com a transformação de vida que ele teve de perseguidor e matador, né, de seguidores de Jesus, ele se tornou um dos maiores, né, discípulos, um dos maiores apóstolos de Jesus. Então, que mudança, né, radical na vida. E nós, né, também, quantas vezes a gente comenta aqui como éramos, né, antes de sermos convertidos e depois da nossa conversão. Eu fui convertido em 2013, em agosto de 2013,
Então, de lá para cá, minha vida deu uma guinada, né, muito grande, mudei de estado, casei novamente, virei vovô, né, ou seja, minha vida mudou, né, assim, drasticamente, e é claro, para muito melhor, né, não tem comparação a minha vida antes de eu ser convertido e depois de eu ser convertido. Mas nós precisamos, né, afirmar sempre, né, essa mudança é trabalho de Deus, né? É Deus nos moldando para que a gente trabalhe para Ele, para que a gente viva, né, de uma maneira que agrade a Deus e que a gente propague a Sua palavra para todos em nome de Jesus. Então, né, essa frase final aqui: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a importância que diz da gente falar uma coisa e fazer aquilo que a gente está falando. Então, se eu acredito em Deus, se eu digo que eu conheço a Deus, eu tenho que viver de uma maneira que agrade a Deus. Se eu digo que conheço Jesus, que amo Jesus, eu tenho que levar uma vida, né, que agrade a Jesus, que seja semelhante à vida que Jesus teve aqui. Uma vida de gratidão, uma vida de perdão, uma vida realmente voltada para as coisas de Deus. Então é assim que tem que ser a minha, a sua, a nossa vida, voltada para as coisas de Deus. Tá bom, queridos? Eu vou deixar essa última frase como título hoje, que eu acho, né, fundamental para que a gente reflita, né, hoje, nessa sexta-feira, a gente reflita pelo menos aí 10 minutinhos sobre isso. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se nós afirmamos que Deus está dentro de nós, que nós estamos conectados com Deus, que nós seguimos todos os ensinamentos de Jesus, todos os mandamentos de Deus, nós devemos andar como Ele andou, como Jesus andou. Então, que a gente reflita sobre isso e que a gente acerte, né, as, as coordenadas, se preciso for, mas que a gente mantenha o nosso rumo em Jesus. Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e levarmos uma vida que realmente agrade aos olhos do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Grande abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e nos dê uma sexta-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus. Tchau, tchau.